Continuando o nosso treinamento sobre o Código de Ética, nessa terceira parte a gente começa com algo muito relevante e que todos nós perseguimos durante toda a nossa vida: felicidade. Felicidade é algo que não tem uma receita pronta, não tem um modelo e todos nós temos uma definição própria. Para mim, felicidade pode ser diferente do que é para outra pessoa. Então, a felicidade é algo que é muito subjetiva e, ao mesmo tempo, há coisas muito concretas que podem nos auxiliar nessa busca pela felicidade. Eu trago sempre essa tirinha da Mafalda, essa personagem que está entrando no chaveiro e ela entra muito confiante, dizendo assim: "Bom dia, moço, eu quero que me faça a chave da felicidade." E então, atrás do balcão, está um senhor muito experiente, vivido, e que responde a ela: "Com muito prazer, menina. Trouxe o modelo?" E ela sai então pensativa, meio contrariada, pensando assim: esperto esse velhinho. Na verdade, não é que ele seja esperto, ele é muito experiente. Ele já teve anos de vida e sabe que para a felicidade realmente não tem um modelo. Mas há algumas coisas que contribuem para que a nossa felicidade individual e coletiva possa ser atingida. Uma delas está aqui no nosso Código de Ética: a comunicação, a boa comunicação. Aqui o que nós pretendemos é que a nossa relação interna e externa seja com boa educação, com linguagem apropriada, sem violência, exercitando sempre a nossa capacidade de empatia. A gente sabe que os conflitos são muito normais de acontecer, inclusive nos ambientes de trabalho. E nós buscamos então, nesses conflitos, buscar entender a necessidade do outro, com paciência, com escuta ativa e na busca da melhor solução para todas as partes. Esse é o importante, que a nossa comunicação seja sempre uma via de duas mãos, entre aquele que está falando, que está ouvindo e vice-versa, para que a gente possa em conjunto chegar na melhor solução desse conflito. Nós prezamos por uma integração harmoniosa dos colaboradores e dos diferentes setores, e também das empresas que constituem o nosso grupo. Então, sempre que possível, estamos fazendo atividades de integração, seja dos times, seja das lideranças, seja da empresa, porque é importante manter essa comunicação sempre saudável. E nós buscamos de forma contínua a realização do trabalho com espírito de colaboração, promovendo um ambiente de trabalho saudável e psicologicamente seguro para a expressão de diferentes opiniões e ideias. Lembrando que a abertura para diferentes opiniões e ideias, ela sempre existirá, desde que exista também o respeito à opinião alheia. Então, é uma via sempre de duas mãos, em que a nossa opinião é colocada, é escutada, a opinião do outro também, e esse conflito possa se resolver no meio do caminho, buscando uma situação que seja menos danosa para ambas as partes. E então a gente vem aqui para uma tela que não está no nosso Código de Ética, que é essa grande obra chamada A Escola de Atenas. Estou trazendo essa tela porque ela também tem a ver com felicidade. Esses dois personagens que estão aí no centro da tela são muito conhecidos. Esse senhor mais velho, com barba branca, é Platão, o grande filósofo. Ele está apontando para o alto. Ele sempre trabalhou numa filosofia no âmbito das ideias. Ele sempre dizia, e nos traz isso em suas obras, que tudo começa no plano das ideias. E então vem ao lado dele um de seus alunos, um de seus discípulos, Aristóteles, que está apontando a sua mão para baixo, dizendo que, ok, meu grande mestre, tudo começa no âmbito das ideias, mas eu quero saber como é que elas se aplicam aqui e agora na minha realidade. A filosofia na vida cotidiana. Por isso, Aristóteles aqui nessa imagem está carregando um livro. Esse livro ele escreveu para o filho dele,
se chama Ética a Nicômaco. E por que ele está falando aqui de ética? Foi um livro que ele concebeu com tudo que ele aprendeu no decorrer da vida, com os seus mestres na filosofia, para deixar para o seu filho como uma dica para o caminho da felicidade. E segundo Aristóteles, o caminho da felicidade não tem desvio de uma vida virtuosa. Virtuosa baseada em valores, em princípios éticos. Se não houver uma vida virtuosa, segundo Aristóteles, não pode haver felicidade. E há também uma outra dica que ele deixa aqui para o filho dele. Uma dica que é relacionada a uma atitude. Aquela atitude de fazermos todas as coisas, todas as atividades com primor, com foco, com dedicação absoluta, no máximo das nossas competências. Querendo chegar na perfeição, que nós nunca chegaremos, mas querendo chegar lá, de verdade, é a atitude da excelência. A excelência é o outro ingrediente que Aristóteles traz no seu livro, dedicado ao seu filho, como um caminho para a felicidade. Então é a vida virtuosa, baseada em fundamentos éticos, e a excelência, fazer tudo no limite máximo das minhas capacidades. E o que isso então tem a ver com felicidade? Com uma vida boa. Não há felicidade sem excelência. Isso nós aprendemos da filosofia, como a gente viu aqui. E a excelência com habitualidade é o que traz felicidade. Então eu não preciso pensar em coisas grandiosas para fazer um projeto com excelência. Eu penso na excelência no meu dia a dia, fazendo a minha função. Seja na empresa, seja em casa, seja com os amigos. Quando eu dedico essa atitude de fazer com excelência, com habitualidade, eu sou mais feliz. Por isso, acreditando nesse valor, acreditando nessa visão filosófica que já vem há milhares de anos, nós temos no nosso código de ética essa regra, a ética da excelência. Nós sabemos que nós somos um sistema. Um sistema tem uma parte que depende da outra, assim como o corpo humano. Não tem como um órgão sobreviver se outros órgãos fundamentais também não estejam funcionando bem. Os nossos setores, as nossas áreas funcionam da mesma forma. E é por saber disso, que o todo depende de mim, é que eu tenho o dever de executar a minha função da melhor forma possível. Isso é o que diz a ética da excelência, que também é colocada aqui como um princípio básico fundamental no nosso código de ética. Baseado nisso, nós temos o próximo princípio, que é a meritocracia e a diversidade. A meritocracia vai sempre avaliar dois âmbitos dentro do nosso grupo. Os resultados, se eles vêm da maneira esperada, de acordo com os valores e princípios éticos definidos pelo grupo. Esse é o critério para a aferição de mérito. A meritocracia sempre terá, então, dois ingredientes: resultados e valores éticos. Nós sabemos que cada um tem algo diferente para contribuir com a empresa, de acordo com a sua personalidade, com as suas habilidades e os seus talentos. Essas diferenças interpessoais é que vêm trazer mais riqueza ainda ao nosso grupo e que nós buscamos sempre a diversidade. Todas as funções exercidas dentro da empresa são igualmente importantes. Então, se nós pensarmos aqui, fazendo um exercício mental, qual é a função mais importante no grupo, é impossível definir, porque todas elas têm o seu próprio lugar, todas elas participam desse sistema, dessa engrenagem que formam o todo. Fica aí com essas reflexões sobre tudo que a gente falou, sobre felicidade e como a comunicação, a excelência estão relacionados a ela. E na quarta parte do nosso treinamento, a gente vai entrar então em temas muito atuais e muito interessantes. Até já!